pagar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para a casa de meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correndo-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam cancelados os nossos pecados. Amém. Nesse quarto domingo da Quaresma, domingo letare, domingo da alegria, porque já está próximo a Páscoa do Senhor. Está próximo o dia em que nós celebraremos a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E o Evangelho nos traz hoje essa parábola do filho pródigo, que também pode ser considerada do Pai misericordioso. Esse filho que já em vida pediu a herança do pai, ainda o pai em vida queria próprio a herança porque não queria ficar mais com o pai. Então pegou o dinheiro da herança
desperdiçou tudo, gastou com tudo que de errado tinha, num lugar longe, e até que veio a fome, e depois teve que também trabalhar com os porcos. Os porcos, para o judeu, são animais impuros. E ele caiu em si e disse: os empregados do meu pai, eles não passam o que eu estou passando. Os empregados do meu pai têm o mínimo de dignidade, têm sempre o que comer. Então vou voltar para casa para pedir ao meu pai que me aceite não como filho, porque não mereço mais, mas que me aceite como empregado, como escravo. E quando chegou, o pai nem o escutou, colocou nele uma veste nova, né? Se pode considerar que ele revestiu o filho com as suas próprias vestes, dando a ele uma nova vida. Revestiu com as vestes do pai e fez um banquete. O filho mais velho, que estava no campo, quando voltou, ficou furioso. Por quê? Porque fez festa e ele fez festa para aquele filho que desperdiçou todos os seus bens. E ele não tinha nem nada para comemorar com seus amigos. O problema aqui é que nenhum dos dois filhos são modelos para nós. Nenhum dos dois filhos devemos considerar como modelos. Porque os dois se consideravam servos. Eram filhos, mas se consideravam servos. Não se sentiam como filhos. Não que o pai não o tratasse como filho, mas eles não se sentiam como filhos. Eles não estavam satisfeitos com a vida que tinham. Eles não estavam satisfeitos. Porque qual é o problema deles? O problema é a comida. O primeiro pegou a herança e se esbanjou tudo com comidas, com bebidas, com tudo de errado. O segundo vai dizer: tu não me desses um cabrito para comer com meus filhos, aliás, com meus amigos. Tu não me desses, então o problema deles, qualquer, é o estômago. É a comida, é um bem-estar próprio. Não é o bem-estar da família. Não é por isso que não se sentiam da família. Não se sentiam filhos. E eles não são modelos para nós. Mas na realidade nós nos enquadramos neles. Porque nós também muitas vezes, diante de Deus, nós não nos sentimos filhos. Nós estamos sempre insatisfeitos. Queremos sempre algo a mais. Queremos sempre barganhar com Deus. Fazemos às vezes novenas que são boas de fazer, mas exigindo a Deus que me dê aquilo outro, que faça com que eu obtenha aquilo que eu quero. Isto é, eu não entendo que o que é meu é seu. É Deus que fala para nós. Então, qual que é o modelo perfeito? É o terceiro filho, que é o próprio Cristo. Cristo é o modelo perfeito. É Ele que é o modelo de filho que nós devemos imitar, que nós devemos seguir, que nós somos chamados a seguir. Na primeira leitura, nós vemos no livro do profeta Josué, aliás, no livro de Josué, não era um profeta. Josué é uma figura do próprio Cristo, é uma figura de Jesus Cristo. Já naquele tempo, os padres da igreja consideraram Josué como uma figura de Cristo.
E nós vemos que aqui ele está próprio acampado para entrar na terra prometida. Os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, depois porque eles pecaram, duvidaram de Deus. Eles ficaram 40 anos no deserto, vagando 40 anos no deserto, até que aquela geração se passasse, aquela geração que murmurava, que resmungava, que apesar de terem visto tantas maravilhas, não confiou no Deus de Israel. E eles, o que eles comiam? O maná. Por quê? Porque Deus enviou para eles o maná. No deserto não tem como cultivar a terra, não tem o que comer. Então Deus deu a eles o maná, para que através daquele alimento eles pudessem ter a força para atravessar o deserto por anos e anos e anos. E se passaram 40 anos. O maná não era um alimento para um banquete, não era um alimento saboroso, era um alimento que fortalecia a eles para a caminhada, para eles poderem caminhar e atravessar o deserto, até chegar este dia em que nós vemos, que nós lemos, escutamos no livro de Josué, que eles acamparam para entrar na terra prometida. E ali, na dia de Páscoa, eles celebraram a Páscoa e depois não comeram mais o maná, comeram dos frutos da terra prometida e não comeram mais o maná. E por que é a figura de Jesus? Porque foi Jesus que nos libertou da escravidão. É Jesus que nos liberta da escravidão do pecado. É Jesus que vence a morte. É Jesus que nos dá o pão dos céus, o verdadeiro pão dos céus, a Eucaristia. Essa Eucaristia que também não é um pão de banquete, não é um pão muito saboroso, mas ele contém o próprio Cristo em corpo, alma e divindade. E ele serve para o quê? Não para nos banquetear, para encher para satisfazer a nossa gula, como os filhos do Evangelho. Mas eles servem para que nós caminhemos para a terra prometida. Josué introduziu o povo na terra prometida, numa terra específica, prometida por Deus. Jesus introduz nós no paraíso, na Jerusalém celeste. E quando nós entrarmos lá, este pão dos céus, Jesus Cristo, eucarístico, nós não teremos mais. Ele é passageiro para o nosso tempo, para que nós, nos alimentando dele, possamos ter a força para enfrentar as lutas do dia a dia e para caminhar com Deus, para Deus, com Cristo, para nos encontrar com Cristo. E uma vez estando lá, não é necessário mais os sacramentos, porque estaremos próprio diante de Deus, diante de Cristo. Por isso que Josué também é a figura de Jesus. Jesus que, na realidade, ele que nos introduz na terra realmente prometida por Deus, na Jerusalém celeste. Ele nos liberta exatamente de todos os pecados. Agora fiquemos atentos, porque aqueles que murmuraram não entraram na terra prometida. Moisés, que livrou o povo do Egito, que via que era amigo de Deus, via Deus face a face, diz a Sagrada Escritura, conversava com Deus face a face. Ele não entrou na terra prometida.
Ele não entrou. Por quê? Porque pecou contra Deus. Porque pecou contra Deus. E Jesus, ele não veio para satisfazer as nossas necessidades aqui da terra. Ele não veio para que nós possamos comer e beber à vontade, nos dar as coisas novas, carro novo, casa nova, uma vida tranquila, uma vida aconchegante. Ele não veio para isso. Ele não veio para que Ele não nos deu o pão do céu, a Eucaristia. Ele não morreu na cruz para que nós ficássemos defendendo a natureza, para que nós lutássemos contra coisas deste mundo. Ele nos deu para que nós pudéssemos nos tornar um outro Cristo, para nos tornar santos, para nos tornar santos. É isso que o Senhor quer que nós nos tornemos. Por isso que Jesus nos deixou a Eucaristia, o pão do céu, nos deixou também os outros sacramentos para nos tornar santos. Nos tornar santos. Não é nem para que nós vivamos uma vida mais honesta, mais justas. Jesus, ele não morreu para que nós procuremos viver uma vida virtuosa, para lutar e vivermos uma vida virtuosa. Ele morreu para que nós, como diz Paulo, nos tornemos uma criatura nova, sejamos uma criatura nova em Cristo Jesus, sejamos divinizados por Cristo. E é claro, se tornando uma criatura nova, tendo essa experiência de Cristo na nossa vida, é claro que nós vivemos uma vida mais virtuosa. É claro que nós vivemos uma vida longe do pecado. É claro que nós vamos viver uma vida também em vista também dos pobres. É claro que nós vamos defender também a ecologia. É claro que nós vamos defender tudo aquilo que é bom. Mas esse não é o essencial da nossa vida. Cristo não morreu para que nós defendêssemos a natureza. Cristo não morreu para que nós lutássemos contra coisas vãs. Ele morreu para que nós nos tornemos santos, e que nós nos santifiquemos com uma vida nova em Cristo, uma vida divina, que nós nos tornemos também semelhantes a Deus, iguais a Deus, buscando uma vida segundo o que Jesus Cristo viveu. Ele é o Filho que nós devemos imitar, Ele é o Filho que nós devemos seguir. Ele é o único que pode nos levar e conduzir por esse caminho. Por isso, ficamos atentos, porque a nossa vida, às vezes, nós perdemos muito tempo como os filhos da parábola. Tanto o filho novo como o mais velho estavam pensando no seu próprio umbigo, pensando em coisas deste mundo e não valorizando aquilo que Deus estava de fato dando a eles. Aliás, o que o Pai estava dando a eles. Eles se sentiam escravos, porque eles não mergulharam, não entenderam o amor do Pai, não entenderam, não tinham uma liberdade com o Pai. Mas Deus, Ele nos dá essa liberdade. Nos dá essa liberdade, mas precisamos caminhar para Ele, buscar Ele na nossa vida, ter essa vida nova, ser essa criatura nova que Paulo nos diz, essa criatura nova, que não é uma coisa, sabe, que eu estudo e me torno uma criatura nova.
eu me controlo, então eu aprendo como me dominar meus impulsos, me dominar tudo aquilo que é mal na minha vida e me deixo de fazer. Isso tudo são coisas boas. Tem pessoas que falaram, padre, eu estou tentando não falar palavrão, eu estou tentando não fazer isso, eu estou tentando não cometer a gula, eu estou tentando não deixar com que a raiva tome o meu coração durante essa quaresma. São tudo coisas boas, são meios que podem nos levar a conhecer a Cristo, mas a conhecer a Cristo numa relação com Ele, numa intimidade com Ele, que não é uma intimidade que eu adquiro por meio de estudos, pode me ajudar por meio dos estudos, mas eu preciso ter uma relação com Ele e é só por meio da oração, da minha entrega, da minha confiança para com Ele. Tendo isso, uma confiança, uma oração confiante, uma busca por Jesus Cristo na minha vida de oração, eu sou capaz de ter esse encontro com Ele, porque Ele é aquele que espera, está já nos esperando, está nos esperando para nos revestir das suas vestes, para que nós possamos ter essa experiência. Agora, é claro que na vida nós devemos fazer várias experiências, porque somos pessoas que às vezes esquecem, e o mundo nos sufoca. Por isso precisamos sempre buscar a Deus, sempre buscar a Cristo, sempre lutar contra tudo que nos afasta da vida de oração, que nos afasta de Cristo. Sempre lutar para termos o foco nas coisas principais e essenciais da vida. Sempre ter esse foco, porque senão nós iremos nos distanciar, nos perder, assim como os filhos. O Senhor sempre espera uma resposta nossa, Ele sempre espera uma resposta nossa. O convite é sempre feito, é sempre está no nosso alcance, está na nossa frente, mas somos nós que devemos responder, né? Como diz Paulo, Deus ele reconciliou o mundo, mas precisamos nós nos deixar reconciliar por Cristo. Precisamos nós nos deixar reconciliar com Cristo. E nós deixamos nos reconciliar com Cristo, desejando essa vida nova, buscando essa vida nova, buscando essa transformação na nossa vida por meio de Cristo, por meio do nosso encontro com Ele, confiando cada vez mais nele, não nas nossas forças, e parando de resmungar, de reclamar. Jesus é aquele que pegou sua cruz e seguiu em frente, confiando no Pai. É o caminho que nós devemos fazer. As dificuldades sempre teremos, mas essas dificuldades transformarão a nossa vida. Essas dificuldades nos ajudarão a matar em nós aquilo que nos faz ainda sermos escravos deste mundo. Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, ela possa sempre estar conosco, nos dando a paz. Sempre devemos lembrar que temos uma mãe que conforta o nosso coração, que consola o nosso coração. Uma mãe que sofre conosco, que está conosco. Então, olhando para Cristo, lembramos que ela estava lá com Ele. Estava lá com Ele, estará também conosco. Então, caminhemos com Cristo, caminhemos para Cristo, carregamos a nossa cruz, que nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo se achamos que estamos sós, Nossa Senhora está sempre conosco, nos ajudando a encontrarmos sempre com seu Filho Jesus Cristo.